E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, na última semana a seleção brasileira foi convocada para a disputa da Copa América e mais uma vez o goleiro Fábio foi preterido, da lista aí do treinador Tite para essa convocação. Com isso a gente já pode afirmar que o goleiro Fábio provavelmente vai se aposentar sem jamais ter jogado uma partida sequer com a camisa da seleção brasileira. Mas se engana quem diz que ele nunca foi convocado ou nunca esteve envolvido de fato com a seleção brasileira. E a ideia desse vídeo é contextualizar um pouco mais aí as trajetórias de carreira do Fábio e a trajetória dos goleiros, que estiveram na seleção brasileira durante esses anos e que o goleiro do Cruzeiro esteve bem, mas nunca foi lembrado de fato pela Selenaic para representar o nosso país aí a nível internacional. Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre esse assunto tão polêmico, E lembro que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. E aí eu te pergunto, o que você imagina que deve ter num aplicativo sobre futebol? É tabela de campeonato? Tem. Notícia do seu time? Tem. Vídeo de gol? Tem também. Se você gosta de estatísticas, tem lá no OneFootball também, calendário de partidas. Inclusive o aplicativo ele é personalizável, você pode selecionar qual é o seu clube de coração, no nosso caso o Cruzeiro, para receber as notícias do time em primeira mão, para ser notificado quando a equipe vai jogar, inclusive quando sai gol durante a partida você recebe o alerta se assim preferir. É realmente uma ferramenta extremamente completa para gente que gosta de futebol e o melhor de tudo é que ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo, beleza? O Fábio é nascido em 1980 e a trajetória dele na seleção brasileira começa no ano de 96. Na ocasião, ele foi convocado pela seleção sub-17 para realizar alguns amistosos. No ano seguinte, goleiro do União Bandeirante do Paraná, o Fábio se torna titular da seleção brasileira sub-17 e é campeão do Sul-Americano, disputado no Paraguai, e alguns meses depois é também campeão do Mundial sub-17, que foi disputado no Egito. O outro goleiro da seleção sub-17 na época era o Ranieri, atleta do América Mineiro, e vocês vão entender mais pra frente porque que eu sempre vou falar dos goleiros que disputaram posição com o Fábio em cada momento. O fato de ser um goleiro promissor e estar na seleção brasileira de base leva o Fábio para um clube grande no ano de 98, quando ele se junta ao Atlético Paranaense. Nesse ano, inclusive, ele é convocado para a seleção brasileira que disputa o tradicional torneio de Toulon na França, mas ele não chegou a jogar. O Fábio foi reserva e o titular na ocasião foi o goleiro Elton. Em 1999, o Fábio é convocado pela seleção brasileira para disputar o Campeonato Sul-Americano Sub-20. Ele nem chega a jogar nesse Sul-Americano, fica no banco para o Júlio César e o Brasil termina a competição em terceiro lugar. É legal contextualizar essa disputa por posição entre o Júlio César e Fábio, porque o Júlio César é um ano mais velho que o Fábio. Então os dois sempre foram vistos aí como goleiros de grande futuro, jogadores prodígios mesmo, Desde a mais nova idade já estavam presentes na seleção. O Júlio César, por exemplo, é quem joga Sul-Americano e Mundial Sub-17 no ano de 95. No ciclo seguinte, o Fábio que joga Sul-Americano e Mundial. E em 99, os dois estavam elegíveis então para a seleção brasileira Sub-20, tanto que foram os goleiros aí em Sul-Americano e em Mundial. Se o Júlio César foi o titular no Sul-Americano, com o Fábio no banco, na hora do Mundial as posições se inverteram. O Fábio foi o goleiro principal e o Júlio ficou na reserva. O Brasil parou nas quartas de final da competição, que foi disputada na Nigéria, ao perder por 2-1 para o Uruguai. E essa foi a última competição em que o Fábio entrou em campo pela seleção brasileira e jogou efetivamente. O Fábio seguiu sua carreira, primeiro teve uma passagem pelo Cruzeiro entre 99 e 2000 e nesse ano de 2000 se tornou goleiro do Vasco. Por lá ele se firmou e justamente pelo Cruz Maltino ele teve algumas convocações para a seleção principal. Uma dessas chamadas foi para a Copa das Confederações 2003. O Fábio foi convocado e disputou o torneio pela seleção brasileira. No entanto, o goleiro titular foi o Dida. E quem foram os goleiros reserva? Júlio César e Fábio. Em 2004, a seleção brasileira foi para a disputa da Copa América com um time um pouco modificado, Vários daqueles jogadores importantes que haviam conquistado o título mundial em 2002, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Gilberto Silva, o próprio Dida, receberam uma espécie de descanso, porque sabiam que no ano seguinte o Brasil tinha a Copa das Confederações e em 2006 o Brasil tinha a Copa do Mundo. Então o Parreira resolveu optar por uma renovação desse ciclo de Copa América e levou alguns jogadores mais jovens. E quem foram os goleiros dessa seleção? Mais uma vez, Júlio César e Fábio. O Júlio César foi o titular e acabou sendo um dos heróis do Brasil na conquista. Foi aquela Copa América do gol do Adriano no finalzinho, que o jogo empata em 2-2, vai para os pênaltis
e o Brasil ganha com o Júlio César inclusive pegando pênalti. O Fábio aí de cabelo grande, né, não chegou a jogar nenhuma partida, mas foi campeão desse torneio, esteve no elenco do Brasil e pode-se considerar que sim, o Fábio é um goleiro que tem título pela seleção brasileira principal. Talvez esse tenha sido um momento chave onde as coisas pararam de dar certo nesse caminho entre Fábio e seleção brasileira. Durante o ano de 2004, o Fábio tem um litígio com o Vasco, né, pedindo a rescisão, entrou na justiça contra o clube e tudo mais. Depois de um rolo muito grande, acabou que o Fábio acertou com o Cruzeiro, os clubes fizeram um acordo, né, teve uma troca, o Alex Dias foi pro Vasco e tudo mais, e aí em 2005 o Fábio volta a jogar. Mas ele ficou alguns meses parado enquanto resolvia essa questão na justiça e talvez isso tenha, de certa forma, atrapalhado a sequência dele nas convocações do Parreira. Ironicamente, né, o período que o Fábio mais teve chance na seleção brasileira foi enquanto jogador do Vasco. Ele já era um bom goleiro, mas nem perto, né, de chegar ao nível que mostrou no Cruzeiro em alguns anos aí. O que reforça, né, aquelas teorias de eixo, Rio-São Paulo e não sei o que, da preferência que o pessoal da CBF tem por jogadores que jogam especialmente nesses dois estados. O Fábio chegou a ser convocado algumas vezes pelo Parreira enquanto goleiro do Cruzeiro, mas não esteve na lista final para a disputa da Copa do Mundo. Depois o Fábio só voltou à seleção brasileira quando o Mano Menezes, nosso atual treinador, assumiu o Brasil em 2010. Inclusive foi o Mano Menezes o último treinador da seleção brasileira a convocar o Fábio, isso lá em 2011 num jogo contra a Gana. Acho que se tem um técnico que realmente não gostava do trabalho do Fábio, não ia com a cara dele, é o Dunga, porque esse teve várias oportunidades para convocá-lo e nunca o chamou. Mas pegando agora os ciclos de Copa do Mundo. Em 2002 o Fábio ainda não era titular do Vasco, mas já vamos falar por aqui, ele certamente não era um nome que estava no radar para ser convocado nessa época, mas os goleiros do Brasil na Copa do Mundo foram Marcos, Dida e Rogério Ceni. Convenhamos, né, o Brasil estava muito bem servido na época e o Fábio não tinha realmente nenhuma chance de ir nessa Copa. Inclusive, esse era o momento que o Fábio estava tentando se firmar como titular do Vasco, porque o Elton tinha acabado de deixar o clube, né, rumo ao futebol europeu, repetindo aquela situação do torneio de Toulon 98, em que o Elton era titular, o Fábio foi reserva. Durante os primeiros anos de Vasco, a situação foi a mesma. Na Copa de 2006, os goleiros da seleção brasileira foram Dida, Rogério Ceni e Júlio César. Aí eu acho que foi o momento chave em que pesou aquela questão do Fábio, inclusive dele ter ficado um tempo sem jogar, porque o Dida já era o nome certo, era um dos melhores goleiros do mundo na época. O Rogério Ceni também vivia fase espetacular pelo São Paulo, campeão mundial da Libertadores e tudo mais. Então sobrava uma vaga, né, que poderia ser ocupada pelo Fábio ou pelo Júlio César. O Júlio já tinha acabado de ir para a Inter de Milão, tinha feito uma temporada razoável por lá e foi para a seleção, até considerando o fato da Copa América 2004, onde ele foi um dos principais nomes da conquista. O Fábio estava bem em 2006, o Cruzeiro tinha acabado de ganhar o Campeonato Mineiro e era líder do Brasileirão até a parada para a Copa. Depois dessa parada, o Cruzeiro embicou ladeira abaixo, fez um segundo turno muito ruim na competição, mas o Fábio era um nome sim que estava cogitado entre os nomes que poderiam ter ido ao Mundial. O Dida e o Rogério já eram aí garantias, né? E o Júlio César acabou ganhando a preferência do Parreira no fim das contas. Na Copa de 2010, os goleiros da seleção foram Júlio César, Doni e Gomes. O Júlio César nessa época já era considerado um dos melhores, se não fosse o melhor goleiro do mundo, depois daquela temporada mágica da Inter de Milão que ganhou tudo. O Gomes vivia sua melhor fase no futebol europeu, catando tudo, jogando pelo Tottenham e inclusive levou o time inglês pela primeira vez na história para uma disputa de Champions League. O grande questionamento foi a respeito do Doni, que era um goleiro que não tinha esse nível todo para a seleção brasileira, pelo menos na minha opinião, mas era um cara de confiança do Dunga. E de onde veio essa confiança do Dunga? Bom, para quem não lembra, em 2007 o Brasil foi para a disputa da Copa América e o Doni foi o goleiro titular da seleção na ocasião. E o Doni pegou pênaltis contra o Uruguai na semifinal, chegou na decisão, o Brasil ganhou por 3-0 da Argentina. Então nesse momento o Doni meio que conquistou uma vaga aí no ciclo de Copa do Mundo no coração do Dunga. Mas vale ressaltar que na época o Doni nem era mais titular da Roma, ele era reserva e o titular era o Júlio Sérgio, que convenhamos não é também um grande goleiro assim. O Fábio também vivia um bom momento no Cruzeiro, né? 2010 foi um ano de certa instabilidade, porque o Adilson Batista deixou o clube no meio do ano, após 2 anos e meio de trabalho, mas a gente acabou sendo vice-campeão brasileiro no final da temporada. Não tenho dúvidas que o Fábio merecia mais a convocação que o Doni nesse momento. Mas aí fatores sentimentais, digamos assim, né, questão de confiança,
Questões que não são ali ligadas a campo e bola, que acabaram fazendo o Dunga preferir o Doni ao Fábio nessa ocasião. E por mais que a gente questione as escolhas desse treinador, né, até por não ser uma figura muito popular, a gente tem que lembrar que seleção nunca foi e nunca será o lugar dos melhores, é sempre o lugar dos homens de confiança daquele técnico. Todo treinador sempre vai levar sua patota para a seleção. Olha o Tite aí que não nos deixa mentir. Em 2014, o Filipão levou para a Copa do Mundo os goleiros Júlio César, Vitor e Jefferson. E por mais irônico que seja um cruzeirense falar isso, eu acho que o menos questionável dos três era justamente o Vitor do Atlético Mineiro. Até porque ele vinha daquela fase espetacular no Atlético, herói da conquista de Libertadores e tudo mais. O Jefferson era um goleiro que aparecia muito, né? Ele jogava no Botafogo, que era um time bem fraco nessa época. Tinha feito uma bela campanha em 2013, que inclusive levou o Botafogo para a Libertadores de 2014, mas o time não tinha qualidade para disputar no mais alto nível. E no futebol sempre vale aquela máxima, né? Time ruim faz o goleiro aparecer muito, e o Jefferson acabava aparecendo muito justamente por isso. Já o Fábio estava em ótimo momento no Cruzeiro, né? Cruzeiro que era disparado o melhor time do país em 2013 e 2014 inclusive, mas acabou não tendo oportunidade. Foi o Júlio César para a Copa do Mundo, ao meu ver, de forma extremamente injusta, porque ele não estava nem jogando no seu clube. Na temporada 2012-2013, o Júlio César trocou a Inter de Milão pelo Queen's Park Rangers da Inglaterra, que na época foi até rebaixado. E nesse início de 2014, o Júlio César, que estava encostado, não jogava no time inglês, foi emprestado por um breve período para o Toronto do Canadá, simplesmente para ter algum ritmo de competição e para poder jogar a Copa. E mais uma vez o Fábio acabou se estrepando porque o treinador resolveu eleger um homem de confiança, né? O Júlio César tinha disputado a Copa das Confederações em 2013, mais uma vez pegou pênalti decisivo, mais uma vez contra o Uruguai, num jogo que foi até no Mineirão, inclusive eu estava lá, e aí o Fábio acabou mais uma vez sendo relegado por uma escolha sentimental dos nossos treinadores. Nesse último ciclo de Copa, né, 2018, os escolhidos aí do treinador Tite foram Ederson, Alisson e Cássio. O Alisson e o Ederson jogando muito bem no futebol europeu. O início do Alisson, até a época que ele jogava no Internacional, eu não achava ele grandes coisas, mas ele evoluiu muito seu futebol, se firmou na Roma e acho que merecidamente é hoje o goleiro titular da seleção. Naqueles primeiros jogos de seleção, inclusive, eu não entendia muito bem por que ele tinha tanta moral. Mas a verdade é que o Dunga e depois o Tite apostaram no Alisson e ele justificou. É um goleiro muito bom, que fez uma temporada absurda, por exemplo, no Liverpool agora. O Ederson saiu muito cedo do futebol brasileiro, né? Era goleiro do Benfica. E de quem vocês acham que ele tirou a posição lá no Benfica? Do Júlio César, que mais uma vez cruza aí o caminho do Fábio, ou pelo menos desse vídeo. E o Ederson é outro jogador que evoluiu muito seu jogo no futebol português e mais ainda jogando pelo Manchester City atualmente. Então sobraria uma vaga de terceiro goleiro que provavelmente não jogaria. O Fábio poderia ter ocupado essa vaga? Certamente poderia, mas o Tite optou pelo Cássio e aí eu acho até bem razoável ele ter feito isso, porque o Cássio foi o cara que deu ao Tite os maiores títulos da carreira dele como técnico. Para concluir essa questão, eu já vi todo tipo de desculpa possível aí para o Fábio nunca ter sido convocado para a seleção. Questão de peso, a questão religiosa, a questão de jogar num time que não é do eixo Rio-São Paulo. Mas para mim essa questão ela não é tão complicada assim, é muito simples. O Brasil tem muitos goleiros de grande qualidade e em diversos momentos o Fábio pode até culpar a sorte, porque sempre que os treinadores da seleção tinham a opção de chamar o Fábio, eles preferiam escolher jogadores que já tinham feito algo por aqueles técnicos em outros lugares. Eu entendo que o Fábio poderia tranquilamente ter jogado 2 Copas do Mundo, não sei nem se jogado, mas pelo menos estar entre os 3 goleiros. Copa de 2010 e Copa de 2014. Mas também não acho absurdo que ele nunca tenha estado numa Copa. O que eu acho absurdo é ele nunca ter recebido sequer uma chance, um jogo. Não acho que exista uma orientação, algum veto ao nome do Fábio, por mais que a CBF seja uma instituição extremamente corrupta e tudo isso já está comprovado. Mas no que diz respeito à seleção brasileira, talvez o Fábio seja de fato um azarado. Faltou esse capítulo aí na carreira dele. Outra coisa que falta na carreira do Fábio é a conquista de uma Libertadores. Mas isso, ao contrário de uma vaga na seleção, está totalmente ao alcance dele, né? Só depende dele e dos companheiros conquistar. Claro que pode soar otimista demais falar em conquista de Libertadores no momento que o Cruzeiro vive uma crise. Mas a questão é, a qualidade existe? Existe. Tem algum adversário na Libertadores que seja realmente intransponível? Não tem. E da mesma forma que depois de uma lesão grave, o Fábio voltou a jogar num nível mais alto do que jogava antes dessa própria lesão e se tornou um goleiro decisivo para o Cruzeiro em conquista de 2 Copas do Brasil, eu não me permito duvidar de mais nada e falo abertamente que eu sou uma das pessoas
que mais criticou o Fábio durante a carreira. Ele custou muito a me convencer. Mas está aí nas mãos do Fábio, dos demais jogadores e da comissão técnica do Cruzeiro se tornarem eternos e ainda maiores na história do clube. O Fábio não precisa de seleção, porque a seleção do Fábio é o Cruzeiro. Bom, galera, encerro esse vídeo por aqui. Ficou num formato um pouco diferente. Gostaria, inclusive, que vocês usassem os comentários para dar um feedback do que acham desse tipo de vídeo. Se gostou, por favor, deixa o like, né? Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. E comente, porque isso é importante para a gente saber os rumos que o canal deve levar. Beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!